bom dia, e shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje, dia 3 de junho, eu já ia falar 3 de maio, gente, 3 de junho, quarta-feira por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, Meu Doce Bom Dia com Jesus. Bem, hoje vamos continuar no nosso estudo no livro de Samuel. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre Davi. Deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade. A gente vai continuar aqui falando um pouquinho. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Davi quando ele enfrentou Golias, né? E hoje nós vamos continuar a história de Samuel. E nós vamos entrar numa parte da vida de Davi. E essa parte da vida de Davi é uma parte muito difícil. E Davi vai passar por algo que muitas pessoas passam, acho que todo mundo já passou por algo assim e talvez você esteja passando por isso, que é a inveja. E a Bíblia nos relata várias situações que nós vemos a inveja envolvida e o mal que ela traz à vida das pessoas. E Davi foi muito prejudicado por conta da inveja. Aqui no capítulo 18 diz assim: Saul tem inveja de Davi. E aqui a Bíblia diz assim, ó: Saul foi inimigo de Davi todos os seus dias. A partir do momento que Davi matou Golias, Saul quis saber quem Davi era, né? E quem que ele era filho e tal. Ele não lembrava de Davi, porque quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. Então, ele ficou sabendo que tinha um rapaz lá de Belém, lá, que tocava harpa. E esse rapaz era Davi. Então, Davi ficou um bom tempo no palácio tocando harpa para Saul, quando ele era mais jovem. E depois ele voltou para a casa dele, e anos depois que ele matou Golias, Saul já não se lembrava mais de Davi, porque ele já tinha envelhecido um pouco mais. Então, depois disso, ele leva Davi para ficar com ele, e Davi se torna um guerreiro. Só que Davi, além dele ser um rapaz gentil, ele era um rapaz que estava com o Espírito de Deus, ele era obediente, ele era tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Além de que ele era um rapaz muito bonito. A Bíblia diz que ele era muito bonito. Então, as pessoas gostavam de Davi. Aonde Davi ia, as pessoas gostavam dele. Então, começaram a falar bem dele. Então, falava assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pronto. Ah, porque falaram que eu matei 1000 e Davi matou 10.000. A partir daí, ele começou a armar para matar Davi. E ele fazia arma. E quando lá atrás, quando Davi matou Golias, um dos prêmios prometido era que o rei daria a filha dele em casamento. Então, Saul prometeu que ia dar a filha mais velha dele em casamento. E ele
ia dar a filha mais velha dele em casamento para Davi. 2 dias antes do casamento, ele deu a filha para outra pessoa. E ainda assim, Davi não brigou, não reclamou, não fez nada, não reagiu, não fez nada. Aí, ele fazia assim para Davi: se você fizer eliminar tantos filisteus, eu te dou a minha outra filha em casamento. Porque a filha mais nova de Saul, Mical, ela era apaixonada por Davi. Então, ele pegou e falou: bom, então se você matar mais 100 filisteus, eu te dou minha filha. Aí, ele pediu lá um negócio para Davi lá, aí pediu 100, Davi pegou, fez 200. Aí como ele fez isso na frente de todo mundo, ele foi obrigado a pagar, né? Aí ele deu a filha mais nova para Davi. A partir daí, sim, descaradamente, ele começou a querer tirar a vida de Davi. Então, tudo por inveja. Pura inveja. E Jonatas, que também era filho de Davi, ele amava Davi. Eles eram muito, muito amigos. Jonatas era escudeiro de Davi. Então, a filha era esposa de Davi e o filho era escudeiro de Davi. Os filhos de Saul amavam Davi e o pai odiava Davi. Então, ele fazia de tudo para tirar a vida de Davi. E Davi foi perseguido por Saul. Perseguido. Os Salmos, o livro de Salmos, em Salmos 59, Davi fala sobre isso. Tem vários salmos de Davi que ele fala sobre a perseguição que ele sofria nas mãos de Saul. E só que, por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque talvez você esteja passando por uma perseguição hoje. Hoje que eu digo, nesse momento da sua vida, você esteja passando por uma perseguição em casa, no trabalho, na escola, na igreja, aonde você está inserida. Talvez você esteja passando por uma perseguição injustamente, assim como Davi. Nós vemos que José foi perseguido injustamente pelos irmãos mais velhos dele. Então, Jesus foi perseguido injustamente porque os fariseus tinham inveja dele. Então, a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que foram perseguidas por inveja, porque o outro tinha inveja. E o que nós vemos? O que a Bíblia nos mostra? Que o Senhor livrou essas pessoas. Que o Senhor, com mão forte, o Senhor livrou essas pessoas. No Salmo 59, versículo 2 e 3, Davi diz assim, livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Aí lá no 16 ele fala assim: eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor. Tu tens sido a minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha força, ó Deus que mostra amor por mim. Dentro do mesmo capítulo, Davi, ele clama a Deus e depois ele já lembra quem Deus é. É lindo. Salmo 56, Davi diz, no versículo 2 e 3,
Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Aqui, ele estava também fugindo. Aqui ele estava no campo do ele teve aqui lá no primeiro, nesse que eu li anteriormente, a mulher dele, Mical, teve que fazer ele fugir pela janela, porque o pai dela invadiu a casa dela para matar o marido dela dentro da casa dela, Davi, e ele teve que fugir pela janela. Aqui ele teve que fugir para o campo do inimigo, dos filisteus. Ele teve que se fingir de louco para o rei não matar ele. Aí, no 57, ele clama a Deus, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Davi se escondia em Deus. No Salmo 142, dá uma dosinha dele, porque ele tá assim. Olha o Salmo 142, como que Davi estava se sentindo. Veja se você se sente assim. Clamo em alta voz, Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuram alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tu que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Aqui, Davi, ele se sentia só. Para ele, não tinha uma pessoa na terra que se importava com ele. De tão triste que ele estava. Aí, olha que salmo maravilhoso que Davi fez. Quando ele sentiu que Deus tinha livrado ele. Esse salmo, dentro dele, tem vários versículos conhecidos na Bíblia que a gente conhece, que a gente usa no nosso dia a dia. Esse salmo é uma ocasião que ele se fingiu de louco diante do rei Abimeleque, que ele foi preso, e daí ele se fingiu de doido e o rei soltou ele. Ele quase foi morto, mas o rei soltou ele. Então ele fez um salmo de agradecimento a Deus, porque Deus livrou ele. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião e ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz os que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis,
pois os que temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar as maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve o justo quando clama por socorro. Ele os livra de todas suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata o espírito dos oprimidos. O justo enfrenta muita dificuldade, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nem sequer um será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos. Os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, a palavra nos diz que o Senhor, ele livra aqueles que são perseguidos. O Senhor dá livramento àqueles que são perseguidos. Então, amado, amada, se você está tendo um momento na sua vida de perseguição por conta de inveja, o Senhor trará livramento para você. A palavra do Senhor para você hoje: o Senhor é o teu socorro, o Senhor é o teu libertador. É Ele quem vai trazer livramento para você. Nós vamos orar, nós vamos pedir, clamar a Deus pela tua vida, pelo socorro do Senhor, pela intervenção do Senhor sobre a tua situação nesta manhã. Vamos colocar a tua vida diante de Deus nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, todas essas vidas, Pai, essas pessoas, Deus, que estão passando, Pai, por uma situação, Pai, semelhante, Deus, a de Davi, Senhor. Pessoas que estão, Pai, passando por perseguições, Deus, por conta de inveja, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, assim, Deus, como o Senhor livrou Davi, assim como o Senhor livrou, Deus, José, Pai, eu peço, Deus, coloca a sua mão, Pai, e livra a tua filha, livra o teu filho, Senhor Jesus querido. Afasta, Deus, todo espírito de inveja, Pai, todo espírito de contenda, Senhor, todo espírito de intriga, de acusação, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Deus. Traga paz, Deus, traga livramento para a vida dos teus filhos, Senhor Jesus querido. Aonde quer, Pai, que for, Senhor Jesus querido, que o Senhor se faça presente, Pai, naquele local, Deus. Pai, que o Senhor traga paz no ambiente, Deus. Que o Senhor se faça presente no lugar, Deus querido. Que tudo que é mal, Deus, que tudo que está trazendo, Pai, trazendo, Senhor Jesus querido, tirando a paz do lugar, Deus, trazendo aflição, angústia para a vida dos teus filhos, Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Deus. Intervenha, Pai, em nome de Jesus, estenda a sua mão, Deus, e livra os teus filhos, Senhor. Livra os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Assim como o Senhor livrou Davi, Senhor, das mãos de Saul, Pai, livra os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz na sua vida, que o Senhor traga livramento para a sua vida nesta manhã,
nesse dia, nesta semana, que a resposta do Senhor venha sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa quarta-feira, nesse restante de semana, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.